Salve, salve, simpatia! Tudo bem? Hoje é quinta, né? 12 de janeiro de 2023. Se eu não cruzei com você pessoalmente ainda, saiba que eu estou lhe desejando de alma e de coração e felicidade. Simpatia 2023 seja o seu ano. O seu ano de realizações, o seu ano de renovar suas esperanças, de concretude de sonhos, que seja mais feliz do que festa de criança, né? Pois é, estamos aí vivenciando momentos difíceis, depois da virada do ano, com a posse do novo governo no Brasil. Para muitos, como é o meu caso, na expectativa de tempos melhores. E, pelo contrário, nada disso aconteceu. O Herzog escreveu um livro, fez um filme uma vez chamado O Ovo da Serpente, em que ele filmou uma história. E, na época, interpretada pelo David Carradine, o cara que fez o Kung Fu da minha geração, todos lembram-se do Kung Fu. E mostrando mais ou menos isso, quando se implica uma pequena ideia, e essa ideia é uma pontinha da semente do mal, e quando essa semente do mal ela é constantemente alimentada, não é? Quando ela não é cortada a tempo, e dependendo do alimento que você dá, essa criatura, quando se transforma em realidade, ela vai dar um bote pior, mais sério, mais doentio de quem a criou. Essa semana, na segunda-feira, eu estive num programa de rádio de um amigo aqui em Anápolis e falei rapidamente sobre essa questão, até um pouco com bom humor, para tentar desmontar a tensão que todos viviam, particularmente eu vivi, quando eu vi aquela depredação feitas por, tentam se abrandar os nomes, chamando de vândalos. Para mim não são vândalos, para mim são, na essência da palavra, terroristas. Porque quando você pega os diversos conceitos de terrorista ao longo da história, você vê desde o filósofo, cientista social mais conservador, e ele impõe que o terror ele se manifesta de quando pessoas, ações, descontroladas ou não, têm por intenção impor o medo ou mudar um estado de coisas impondo o medo. E é bem próximo do conceito popular que nós temos do que seja terror. Então, até prova em contrário, e o direito penal também pode dar-se o luxo, nós não temos exclusividade em gramática, nossa gramática não é números clausos, ou seja, ela não é fechada, nós podemos utilizar expressões, e aquela expressão pode ser que não seja tecnicamente correta, mas é visualmente correta, é sentimentalmente correta, é emocionalmente correta. O que nós tivemos em Brasília foi algo de terror. Uma sucessão de erros, não é? Que aqui não cabe a mim julgar. Aqui virá, depois de todos os procedimentos administrativos e judiciários assegurados a todos, o devido processo legal, e eu não tenho como deixar de dar um breve sorriso irônico, porque as pessoas que hoje impedem direitos humanos, pedem devido processo legal, pedem prisão só depois de trânsito em julgado e sentença penal condenatória, são as mesmas pessoas que empunhavam a bandeira do fim dos graus de recurso, da
a mantença da condenação em segunda instância, voltando-se contra-se as minorias, os negros, os pobres, as prostitutas. A essas pessoas, sim, terão que ser dadas aos rigores da lei. O que nós temos hoje é justamente esse grupo, um grupo minoritário, mas extremamente perigoso, não é? Independentemente da faixa etária. Aqui, se vocês me permitem, vai uma licença poética do dia a dia, que meu pai, se tivesse vivo hoje, faria 97 anos, sempre me contava. E isso é uma das diversas coisas que ele me contou, eu passo adiante. Pardal, que anda com João de Barro, vira servente de pedreiro. Se tinha senhoras com mais de 70, senhores com mais de 70, que se aplique o Código Penal ao que cumpra a essas pessoas com mais de 70 anos. Se havia mães que estavam levando crianças para estes locais, que se aplique a qualquer mãe, pobre, preta, como sempre foi aplicado nesse país. A lei. Existe a lei da mãe. Se entenderem que o crime não é de violência e provarem que a criança tem menos de 12 anos, a criança fica com a mãe. E se tiver mais? Entrega-se ao conselho tutelar e que o conselho tutelar vai buscar os responsáveis por isso. Isso vale para todos. É preciso entender, agora de vez, que a lei vale para todos. Eu não vou discutir aqui se houve omissão policial. Houve. Eu não vou aqui discutir se houve a omissão do Exército. Houve. Eu não vou discutir aqui o porquê. O porquê não se protegeu o patrimônio público como se deveria proteger. Houve uma trama? Houve. Queriam o quê? Uma morte. É assim. O terror funciona assim. Foi um grupo de pessoas, em grande maioria, entre aspas, protegidos por um grupo em minoria, e tudo o que era para acontecer. Para essas pessoas, graças a Deus, não aconteceu, que era o evento morte. E agora? E agora? 1.400 pessoas foram presas. Que se dê a elas o mesmo tratamento que se dá aos demais 300 mil que estão encarcerados no país nesse momento. Eles já tiveram o óbito em flagrante, todos receberam a nota de culpa, todos tiveram a sua prisão comunicadas num prazo máximo de 24 horas, houve audiência de custódia, soltaram o que se tiveram soltar e cadeia. O lugar de terrorista é na cadeia. A lei 14.197, de 1º de setembro de 21, você lembra que existia a Lei de Segurança Nacional? Lembra? E que o governo anterior tentou usar contra determinados jornalistas, contra determinadas pessoas, a aplicação da Lei de Segurança Nacional? Lembra-se? Pois bem, daí o Gilmar Mendes, em determinado momento, suspendeu os rigores
da Lei de Segurança Nacional, e o Congresso, a toque de caixa, aprovou uma lei que substituiria a Lei de Segurança Nacional. Pois é, essa lei é a 14.197. E é engraçado que quando você pega, o mais irônico de tudo é quando você pega quem assinou esta lei, não é? É interessantíssimo quando você vê essa lei assinada. O Milene Campos Camargo, daqui um pouquinho eu vou chegar em tudo isso que você está falando. Cadê o Pacto São José da Costa Rica? Cadê o Pacto dos Direitos Humanos? Eu só queria colocar uma coisa para você. Quanto à questão dos direitos humanos no Brasil, anteriormente ele estava na secretaria da Damares. Lembra da Damares? Pois é, a Damares há bem pouco tempo ela era secretária dos Direitos Humanos, da Mulher. Sabe o que aconteceu com essa secretaria? Ela foi desmobilizada, ela foi desmontada. Agora, com o Silvio Almeida, que estão tentando reconstruí-la, seria o ideal. E o Pacto São José da Costa Rica está sendo observado em todos os sentidos, principalmente a garantia 7 e a garantia 8. Está sendo assegurada a todos aqueles. E as pessoas, até onde eu vi e até onde foram vistoriadas por comissões internacionais de direitos humanos, elas estão em habitações, estão num ginásio de esportes, não estão em grades. A todas elas é dotado chuveiro, lavatório, sanitário. Tá? E a lei brasileira estipula que as celas para onde serão levados ou são colocados os presos, elas têm que ter no mínimo 6 metros quadrados, dotadas de um sanitário, um lavatório, um dormitório e condições mínimas de arejamento e iluminação necessários à sobrevivência humana. Isso está na Lei de Execuções Penais. Se os presídios federais, se a Papuda ou a Colmeia, que é destinado aos presos femininos, não cumpre as exigências da lei penal, não é? Aí é uma questão a ser discutida com os governos, principalmente aquele governo que é o que tem a maior população carcerária no país, que é o estado de São Paulo, que hoje é gerido por uma secla do ex-presidente da República. Então nós temos aqui essa lei maravilhosa que está sendo, essa lei que hoje estão discutindo, se é terrorismo ou não, de novo, tá? É a lei 14.197, de 1º de setembro de 21. Sabe quem assinou essa lei? Por favor, não é ironia minha, abre o teu computador aí, repito a lei para você. 14.197, de 1º de setembro de 2001. Diz o seguinte no final, é maravilhoso, como diria, seria cômico se não fosse trágico. Brasília, 1º de setembro de 2021, do 100º da Independência e 133º da República. Jair Messias Bolsonaro, Anderson Gustavo Torres, Walter Souza Braga Neto, Damares Regina Alves e Augusto Heleno Ribeiro Pereira. Sabe o que esses caras assinaram? Uma lei que leva o nome do seguinte, dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Não é sensacional? Pode dizer, não é sensacional? É sensacional isso é de uma ironia. Isso aí é de uma ironia, para não dizer que seria algo extremamente engraçado, de uma ironia maravilhosa, essas criaturas
que assinaram. Aí você entra no capítulo 2. No capítulo 2 dessa lei, quando ela trata dos crimes contra as instituições democráticas. Instituições democráticas. Que instituição? Não sei. Eles resolveram atacar o executivo violentamente, indecentemente, de forma excrescente, vilmente, e com todos os adjetivos que você possa impor a essas pessoas, a sede da mais alta corte do país. Então, o que praticaram de início é um crime contra as instituições. Mataram o ministro? Não. Não mataram. Atacaram o Supremo quando estava em trabalho? Não, não atacaram. Mas a partir do momento que ataca da forma que atacou a instituição, sem preocupar-se com os retornos que isso dará, vou fazer uma analogia para você entender. Se você atacar um policial, o que é que o Poder Judiciário entende contra você? Que você é de uma periculosidade tal que, não se valendo, não se utilizando de um excludente de ilicitude, você atacou e matou um policial. A sua conduta por si só, já demonstra o seu alto grau de periculosidade, porque você não respeita as instituições. Nesse caso, o Estado, ao oferecer um agente de segurança. O que essas pessoas fizeram? Elas demonstraram um total interesse ou desinteresse por autoridade. Elas não respeitaram o prédio onde, legitimamente, as autoridades do Brasil se utilizam para o exercício da atividade de administrar a nação, o Estado. Consequentemente, tentar com emprego de violência, diz o artigo 359-L, tentar com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado democrático de direito. Essas pessoas estavam lá atrás de quê? Essas pessoas não estavam lá protestando por melhorias de salário, não estavam lá buscando melhores condições de vida, ou seja, elas não estavam lá protestando contra aquilo ou contra o Estado, porque o Estado brasileiro não estava lhe atendendo, por exemplo, em acudir à dignidade humana. As pessoas estavam lá querendo destituir um governo legitimamente constituído, querendo impor sob sua necessidade, sob sua vontade, sob a força, a mudança do presidente da República. Que se fechasse o Congresso Nacional, que se fechasse o Supremo Tribunal Federal, houvesse uma intervenção federal e um grupo passasse a administrar o país. Ora, quando você faz e retira qualquer um do poder, sem motivo, quando você retira de alguém, retira a força, a escolha, a vontade do outro, isso é golpe. Mas espera aí, como golpe, Eugênio? Como golpe? Golpe. Porque você quer tirar de lá, se você faz parte desse grupo, comunga com essas ideias, ou fazendo uma análise distante dessas pessoas que estavam lá, o que essas pessoas queriam? Retirar alguém de lá,
legitimamente constituído, levado ao poder por um voto de outras pessoas, ou seja, o meu voto é melhor do que o daquelas pessoas, o meu candidato é melhor do que aquelas pessoas, então eu vou tirar essa pessoa de lá porque o meu é melhor que o dele. Que loucura é essa? Que insanidade é essa? Que insanidade é essa? Isso é golpe. Entendeu o que é golpe? É isso. Não é o golpe querer tirar o Lula do poder. Não. Golpe é alguém engrossar estas filas, essas hordas de alucinados, por achar que o que é deles é melhor do que o que está lá. É melhor do que o outro que foi escolhido pelo povo, entende? E o pior é destruindo o que é de todos. Eu respeito a ignorância em todos os aspectos, eu aprendi a respeitar a ignorância. Aprendi a respeitar o aculturamento. Eu aprendi a respeitar. Aprendi a respeitar quem não entende um painel do Di Cavalcanti ainda estar dentro das dependências de um poder do Brasil, quando ele estampa um quadro onde ele apresenta mulatas, e o termo mulata para algum é racista. Então, portanto, aquele quadro não poderia estar lá. Entendo quem pensa assim, mas eu não consigo entender. Aliás, consigo entender, eu só não consigo aceitar o que alguém destruiu uma obra de arte que não pertence a ele, que só pertence a todos e não pertence a ninguém. É isso que eu não consigo entender. É isso que eu não consigo entender, destruir-se obras de arte, destruir-se um plenário onde a história jurídica do Brasil foi construída depois dos anos 60. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender pessoas que dizem Deus, pátria e liberdade e destrói uma imagem histórica de Jesus Cristo que ornava a parede do Supremo Tribunal Federal. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender pessoas que destroem janelas por destruírem, que passam feito uma onda, um tsunami de destruição. Não consigo. Não consigo. E a título de quê? De entender que o meu candidato, a minha ideologia, é melhor do que a sua. Se você não aceita a minha ideologia conforme eu penso, você vai aceitá-la pela força. Eu vou ter que me submeter à vontade pela força. É isso que eu quero que você entenda. A gravidade daquilo que nós estamos passando é essa. Vamos crucificar aqueles policiais militares que estavam tomando água de coco água de coco e tirando fotografias? Eu não posso, porque teve outros lá que sofreram agressões físicas. Agora, os que foram coniventes com aquela situação, estes sim, submetidos a todos os procedimentos que a lei determina, sem corporativismo, e que sejam punidos. Se houve falha da inteligência, principalmente a inteligência que envolve os três poderes,
poder máximo da nação, se houve falha da inteligência da Polícia Federal, se houve falha do extinto gabinete do GSI, da Secretaria dos Serviços Institucionais, etc, etc, tudo pomposo, tudo ocupado por general, se puna todos. Eu não estou pedindo aqui, não é para punir pelo Lula, pelo Alckmin, pelo Alexandre de Moraes e pelos outros 10, pelos deputados, pelos senadores, não estou pedindo para punir por nenhuma dessas pessoas. Estou pedindo para punir pela democracia, pela ordem. Eu não posso admitir mais que alguém imponha a sua vontade sobre a minha pela força, por argumentos sem pé e sem cabeça, por fake news, por traição à pátria. Que patriotas são estes que destroem os próprios símbolos nacionais? Vai bater no peito essa hora e dizer: eu sou herói nacional, eu estou preso aqui porque eu estava lutando por uma situação melhor? Que situação melhor? O que está pior do que era? O que piorou no país? O que piorou de 1º de janeiro para cá? Eu não ouvi falar em 600, 700 mil mortes de lá para cá. Eu não vi falar no país entrando em caos. Entenderam? Então vamos parar e entender que o que foi atacado não é o Lula, é a democracia. Essa coisa maravilhosa de você se curvar. Ô Emilene, você está pedindo para eu abrir, para a gente fazer um debate. Eu estou aqui numa live, e talvez você não esteja habituado com a live não tem como eu abrir para a gente participar de uma discussão, entendeu? Eu vi que você está mandando uma série de colocações, e todas essas colocações eu vou responder para você individualmente, mas para eu te responder eu teria que ir no chat, tá bom? E não dá para eu te chamar aqui para a gente ficar, porque senão ficaria um diálogo entre nós dois, e mais uma série de pessoas já colocaram perguntas aí. Eu não estou te ignorando, não é isso, querida, longe disso. É que não dá para eu te chamar aqui especificamente, né? Eu quero mandar um oi para todas as pessoas que já passaram aqui. Desculpe, desde a de cima, as pessoas que já vieram, a Milene, a Giane, a Helenice, que é mais que está passando por aqui, a Rose bacana, a Rose brigadora também, a Dona Maria Ferreira, a Cris, a Sabrina, enfim, um monte bacana, de gente bacana, a própria Emilene. Então, eu só quero te dizer isso, não dá para Orlando Dourado, um monte, a Andréia, e aqui vai indo, um monte de pessoas, de gente bacana que passou por aqui, tá? Então, eu só quero fazer essas colocações, eu não quero me alongar, porque eu não tem como fazer dessa live uma live jurídica, porque nós teríamos que fazer muitos meandros e entrarmos nessa discussão. O que eu estou colocando uma situação o que foi feito foi algo preparado, foi uma movimentação que teve erros em sequência, e que quiseram com isso derrubar a nossa frágil e recente democracia. Mas deu-se para se perceber que o bando de loucos que tocava esse país, e no mau sentido, que o bando de loucos legal que eu conheço são os gambás,
e quando me refiro aos gambás, eu falo aos maravilhosos torcedores do Corinthians, né? Que quando tem que arrebentar barreiras, eles são mais efetivos do que a omissão da Polícia Rodoviária Federal em alguns momentos. É a loucura também, né? Esse povo democrático, bonito, e precisa levar isso para dentro dos campos de futebol agora e acabar com essa violência absurda. Chamar os porcos para chamar os dragões aqui de Goiás e vamos junto mostrar para esse povo que não existe nada melhor do que a democracia. Nada melhor. Meu time, para ser melhor do que o teu, eu não vou ganhar dele na porrada. Não é verdade? Nós vamos ganhar no campo. Não é? Então, eu não vi, e eu sou um ardoroso defensor dos direitos humanos. Quem me acompanha pela vida fora sabe a quantidade de defesas pro bono que eu já fiz, sabe o que eu vivo do meu dia a dia, defendendo os pobres. Tive o prazer de receber um convite para ingressar ser mais um dos advogados populares da Frente Popular. Muito me envaideceu. Eu vou botar e publicar o convite disso. Isso é uma frente supra-legal, não tem suprapartidária, não tem país, não tem nada, não tem origem, não são advogados populares, advogados que querem se propõem a ajudar o povo, a ajudarem menos favorecido e que às vezes seja mais rápido que a própria Defensoria Pública. A Defensoria Pública no Brasil não dá conta de todos eles. Então, eu não vi nada de anormal, não vi nenhuma aberração, eu não vi nenhuma pessoa ser maltratada. Aliás, eu não vi carcereiro tomando conta das pessoas que estavam alojadas na academia de polícia da Polícia Federal. Não vi nenhuma pessoa que não tivesse recebido a mesma alimentação que agora eles estão recebendo lá na Papuda e na Colmeia. É a mesma alimentação que é servida nos restaurantes populares, não é? Não vi então nenhuma anomalia. Você tem muitos do povo, não é? Que pagam R$2 para comer um prato feito pelo restaurante popular. Em todas as grandes cidades tem. Está aqui a Beatriz Liberato, que é outra ardorosa defensora de direitos humanos, minha querida Beatriz Liberato, de lutas pela Semira, pela igualdade racial, pela igualdade, pela ideologia de gênero nesse estado, pela mulher, enfim, sabe muito bem do que eu estou falando. O Neide Gontijo aqui também sabe muito bem. Diário, então, que viveu essa história de menor, sabe muito bem do que a gente está falando, que não teve ninguém ali que tivesse um direito violado. Direito tem que chamar os direitos humanos. Não apregoavam em ter um beisebol, um taco de beisebol, e escrito nesse taco de beisebol, direitos dos manos, os direitos humanos. Então, eu não vi. Houve uma comissão da OAB lá visitando essas pessoas que estavam presas. Eu não vi. Eu não vi nenhuma delas sendo espancada para ser colocado no ônibus. Eu não vi vida nenhuma ser colocada em risco. Das que foram presas, não. Foram todas levadas com dignidade até ao centro de triagem da Polícia Federal. Fico cá eu pensando, não é? Se fôssemos nós, os pobres coitados dos professores, tivéssemos lá
protestando por uma mísera melhoria dos nossos salários, borracha em nós, cachorro em nós. Eu não vi. Não vi ninguém tomando uma borrachada, eu não vi nenhuma bala de borracha estapeando em alguém. Se estapeou, estapeou em um ou dois. E também, quem atirou, não foi ninguém, foi a própria polícia militar. E se a polícia militar atira, atira a mano de alguém. Para você entender o que eu quero dizer é o seguinte: quando você está na calçada do Palácio do Planalto, do Palácio do Congresso Nacional, nas calçadas do Supremo, quem protege aquilo é o governo federal. A Rose lembrou bem, estavam fazendo live de dentro dos ônibus, estavam fazendo lives lá dentro do ginásio, estavam reclamando do sinal de Wi-Fi. Tem dó, gente, tenha dó, vai. Tenha dó. A lei está sendo cumprida. E vamos fazer a lei do Brasil. É porque está sendo cumprido contra branco. Entendeu? É porque a lei está sendo cumprida contra branco. É porque é branco patrocinando protesto de branco. Entendeu? É branco patrocinando protesto de branco. A falha é uma atrás das outras. Não tem uma falha que é maior ou que ela seja menor. Houve falha do Serviço de Inteligência da BIM, houve falha do Serviço de Inteligência do Distrito Federal, houve falha dos sacrossantos policiais militares, que a gente não pode falar e estipular queixas sobre os sacrossantos policiais militares. Você pode colocar falha em quem quiser, menos no sacrossanto policial militar. Então, vamos parar de olhar para essas coisas com um olhar vesgo. Ninguém estava lá para tirar o Lula. O Lula é via de consequência. Se fosse o Lula, como fosse o nenenzinho da mamãe que tivesse lá, era para tirar quem tivesse lá. Era um golpe de Estado. Era para tirar a vontade, era para alguém fazer a vontade de alguém prevalecer sobre a vontade do outro, porque o outro se acha melhor. Perfeito? Quem tem culpa? Tem um monte de gente que tem culpa nisso. Isso era uma tragédia que já vinha se anunciando. Era o ovo da serpente. Então, pergunto para mim, quem está certo? Por que o Alexandre de Moraes está fazendo o que ele está fazendo? Por favor, aquelas pessoas que estão fazendo críticas à atuação do Alexandre de Moraes, por gentileza, verifique as alterações que o Supremo Tribunal fez através das suas reuniões administrativas e perceba que não existe mais nenhuma decisão monocrática que prevaleça sem a apreciação do colegiado, salvo, claro, as cautelares. Perfeito? Então, foi dada uma cautelar pelo Alexandre de Moraes, afastando o governador, primeiro o secretário foi exonerado, né? Aquele fascistazinha de meia tigela, foi exonerado. Depois retirou-se o governador que pecou pela omissão, um omisso. Não fui mal assessorado, isso é omissão. Um chefe não pode ser nunca omisso por informações.
E todas estas decisões foram salvaguardadas e foram convalidadas pela maioria pelo Supremo Tribunal Federal. Claro que há 2 representantes desse estado de pensamento que sempre irão votar absolutamente contra a vontade ou os desejos da lei. Não é? Milene, deixa eu te contar uma coisa. Depois se as suas fontes de informação forem sérias, eu acho que você tem que mandar essas fontes, suas informações, urgente para o Ministério e para a Polícia Federal e provavelmente para o Ministério dos Direitos Humanos. Você dizendo que tem gente morrendo, gente tentando suicídio, e tem um bombeiro trabalhando para minorizar os danos. Bom, eu não sei que danos que você está se referindo. Os danos que eu me refiro são os danos de domingo. E quem praticou esses danos de domingo tem que pagar, porque eles mexeram no patrimônio público. Perfeito? Não tem o direito de lei, pelo amor, como cristão, consegue deixar o direito de lado, a lei vê só a vida. Não, eu vejo a vida. Vejo sim, eu vejo a vida, principalmente aquelas que foram poupadas, e o desrespeito da vida por outros, desses outros que foram presos. Não é? Sabe o que é, Milene? É que você não entrou num presídio ainda. Você não entrou num presídio ainda. Quando você entrar num presídio, onde? Não. Tá. Eu vou continuar aqui. Tá. Eu vou continuar aqui para falar sobre os danos que foram causados ao patrimônio público, o 359M, 19 a 16 horas sem água e sem comida. Poxa, deve ter sido um morticínio de gente lá, não? Eu imagino. Eu imagino. Eu imagino. Estou imaginando por aí também o que acontece nessas delegacias das periferias, né? Verdade. Você parou para pensar por que não aprenderam negros no meio dessa balbúrdia? Por que só aprenderam brancos? Tem uma situação nisso, não tem? Por que não tinha, na grande esmagadora maioria, se eram de pobres, querendo reverter alguma situação, algum negro foi preso? Eu não sei. Algum negro foi preso? Eu não sei se algum negro foi preso. Para mim é um movimento de branco, feito por branco, para minoria, e querer tomar o lugar da maioria. Cadeia, lugar de terrorista, lugar de baderneiro, lugar de quem destrói patrimônio público e é preso em flagrante, é cadeia. No próximo vídeo, na próxima semana, eu vou explicar detalhe por detalhe por que essas pessoas continuarão presas por um bom tempo. Porque elas violaram o artigo 312 do Código de Processo Penal, que estabelece os requisitos para prisão temporária. É aula, todos os professores agora de processo penal, pelo Brasil afora, estão assim felizes ao extremo, porque agora tem essa manifestação para exemplificar o que é a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal, né? A conveniência da instrução penal e a aplicação da lei penal. Se tiver
Aqueles que mereçam acautelar, creio eu que foram dadas. Aquelas mães que amamentam, ou a forma humanitária por atender aquele que tem 70 ou mais, né? Foi atendido. Para mim aqui vai um cumprimento muito grande ao pessoal que se teve envolvido, trabalhando para dar conta de atender esses 1.000 e tantos flagrantes, desses 1.500 e poucas pessoas que foram presas em flagrantes, outras tantas foram feitas triagens, foram soltas. Isso mostra que teve um papel de zelo no cuidar individualmente de cada ser humano. Agora, se demorou um pouco mais para chegar a comida, se demorou chegar um pouco mais o acesso de internet, se algum outro desses requisitos essenciais à sobrevivência humana, como fazer um churrasco ou uma água com gás, um limoneto, uma água mais ou menos assim, isso, infelizmente, quando se é preso, passa por isso. Quem já foi preso ou teve o dissabor de ser conduzido a uma delegacia de polícia pela sacrossanta polícia militar de qualquer estado, a gente tem que passar pelo policial militar e fazer reverências. Sabe que não é tão suave. E o lugar onde essas pessoas estão é na cadeia. E para quem passou a vida inteira, ou como essas pessoas, não vou dizer a vida inteira, mas os 4 últimos anos, pedindo cadeia, que se sintam confortáveis com elas. Quando saírem de lá, peçam para quem os financiou, financiar campanhas de outros políticos que tentem mudar esse estado de coisas, mudar as condições dos presídios, mudar a vida das pessoas, preocupar com transporte coletivo de qualidade, com educação de base, né? Preocupar-se com isso, preocupar-se com o que faz um povo ir adiante. A gente já tinha um presidente que nos envergonhava. Agora, os seguidores desse presidente é que passou a nos envergonhar. É doído você ver um patrimônio sendo depredado daquela forma, né? E quando o ignorante atua, você tem que fazer, meio seguir inspirado e pedir para Deus que o perdoe. O ignorante nunca sabe o que ele faz. É isso. O momento é de reflexão. Não é um momento de caça às bruxas, mas todos têm que pagarem. Todos. Aqueles que foram responsáveis pela destruição do patrimônio público. Menos que isso, vai. Aqueles que foram responsáveis por colocar em risco a democracia do país. Aqueles que foram
responsáveis por tentar impor a vontade própria sobre a vontade popular, legitimamente constituídas, à força, todos têm que ser punidos. Todos. Todos. E eu concordo com a Patrícia. A anistia, Patrícia, ela só vem depois do devido processo legal. Que venha o devido processo legal, com todo o direito à ampla defesa, que se condene quem tem que se condenar, absolva quem tem que se absolver, mas indulto, graça ou anistia para nenhum deles. Nenhum. A democracia é um valor inestimável. Não tem nenhum regime melhor que a democracia. Não tem. Nenhum regime melhor não tem. Consequentemente, ou infelizmente, também não tem nenhum pior. Tem. A ditadura é pior. Cadeia. Vamos fazer uma coisa bem simples de se entender, só para eu acabar aqui. Me desculpem se eu não conseguir abrir o contraditório, eu vou responder a todos. A mulher que é espancada pelo marido porque a vontade dele ou a vontade dela tem que ser submetida à vontade dele. A democracia foi espancada assim no domingo aqui. Uma democracia, mulher maravilhosa, lindíssima, 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 estava sendo espancada por um homem feio, porque aquele homem feio, cruel e grotesco não a queria andando por essas terras. Eu prefiro uma bela mulher vestida de branco, simbolizando a paz, atendendo a todos, caminhando e iluminando esse amplo território brasileiro. Viva os índios, viva os negros, viva as mulheres negras, viva as minorias, os LGBTQI+, viva todas, todes, todos. Vivam todos. Esse país foi construído para isso. E nós não podemos, jamais, deixar que esse bando, para mim, é e continuará sendo terroristas. Porque pelo terror eles tentaram impor a vontade deles sobre a dos outros. O presidente Lula pode ser ladrão, o presidente Lula pode ter 9 dedos,
O presidente Lula pode ter 300 condenações, o presidente Lula pode ser descondenado, o presidente Lula pode ser adúltero, pode ser o que for. Pode ser semi-analfabeto, ele pode ser o que for. É ladrão? Não. Você quer que eu fale que ele é ladrão? Fala, ele é ladrão. Ele tem 9 dedos? Ele tem 9 dedos. Ele é semi-analfabeto? Se você quer tudo pela sua vontade, eu falo. Eu falo, concordo. Agora, contra a democracia, não. Contra a democracia, não. Enquanto eu puder tentar te mostrar que a minha vontade vale tanto quanto a sua, no meu país, não. No meu país, não. Se você acha que teve exagero, se você acha que gente foi maltratado, aproveita e faz um tratado e junta toda a população carcerária injustiçada que já teve nesse país. Aproveita que agora a Secretaria dos Direitos Humanos está fazendo um acordo de indenização com a família do Genilson. Para quem não sabe, Genilson foi aquele cidadão que foi morto dentro, lembra? Que pegaram, abriram o alçapão da caminhonete da Polícia Rodoviária Federal, jogaram lá dentro e encheram de bombas de gás lacrimogêneo e fecharam com o Genilson lá dentro, lembra? Essa imagem correu o mundo, que muitos aplaudiram. CPF cancelado, né, Jair Messias? Pois é, a sorte de muita gente é que nenhum desses, viu? Massa de manobra, terroristas, teve, para sorte de vocês, CPF cancelado. Sabe por quê? Porque vocês tiveram uma polícia conivente com esses atos terroristas. E essa polícia, essas pessoas, têm que pagar. Não é pelo Lula, não é pelo Alexandre de Moraes. Eu não tenho político de estimação, eu tenho ideologia de estimação. Enquanto eu for um democrata, eu não vou aceitar. Enquanto eu for um democrata, eu não vou aceitar. Desculpa o exagero, mas eu precisava falar. Você que estiver me vendo aí, sei lá que hora, do dia ou da noite, um prazer você ter perdido alguns segundos do seu dia e do seu tempo para ouvir esse sujeito falar. Ô, Ana Paula, deixa eu te pedir uma coisa. Ana Paula, entrou um vento aqui. Um dia desses eu saí de casa e deixei o vento, as janelas do meu escritório aberto, e houve um vendaval, uma chuva de ventos aqui, e a caneca que foi gentilmente presenteada por você, que traduzia o meu direito de quinta, ela foi jogada ao chão com o monitor do meu computador e se quebrou. Se você puder fazer a generosidade, o carinho de me mandar outra, eu pago. Por favor, 2. Eu pago. Tá? Aquela caneca tem uma simbologia, tem uma coisa muito, um significado muito carinhoso por mim. Para mim, eu estou vendo que você está aí. Tá? 2 canecas daquela. Você tem a arte, a sua irmã que fez, então, por mim. Você me mandou aí de São José dos Campos com todo carinho, com toda, sabe? Todo carinho. E foi um vendaval que entrou aqui, ela sempre me fez companhia aqui em cima da minha mesa. Eu fiquei assim, mais triste do que o computador e os livros.
que ela me destruiu essa chuva. Gente, não estou com nenhum político de estimação, nem idolatro pessoas. A última pessoa que eu idolatrei na vida me deixou há 17 anos. Faria hoje 97 anos. Meu pai, meu super-herói, quem me inspira até hoje e quem me ajuda todos os dias a fazer com que essa vida ela seja mais leve, menos pesada e que ela possa ser levada aqui um pouquinho mais de amor. Meu pai, Wilson Lourenço Dias, que está no céu, o céu para mim de um outro conceito de céu, Dr. Zuzu, como ele era conhecido aqui na cidade. Meu muito obrigado, feliz aniversário. Você que me ouviu, beijo, fique com Deus, siga os ensinamentos de Cristo Jesus, um 2023 de muita luz, muita democracia, muita democracia, e até próxima quinta-feira. Começa mais cedo, 4h30, dali em diante já tem vídeo aqui para a gente conversar. Na próxima semana vou conversar sobre temas novos do direito penal que vai tomar conta do início de 2023, como é o caso da prisão automática após a condenação no tribunal do júri, o cumprimento automático de pena após condenação no tribunal do júri, independentemente do quanto da pena aplicada, seja 4, 6, 10, 12 anos, há uma decisão do Supremo caminhando neste sentido. Isso vai alterar substancialmente o procedimento no tribunal do júri. Isso vai passar a exigir de nós, os advogados, muito mais zelo do que tínhamos antes, não é? Havia uma certa combinação com quanto da pena imposta com o regime de cumprimento, algumas manobras para adiamento do tribunal do júri, dessa vez passam a deixar de existir, e outras alterações substanciais no direito penal, processo penal brasileiro, que ainda passam a valer ainda nesse primeiro semestre. A gente volta a falar, vou trazer um site para você seguir e acompanhar, você que segue direito, acompanha direito, tem muito estudante que me segue, tem muito colega de profissão que me dá a honra de me seguir e ver estas lives, e a gente está junto. Tamo junto. Fica com Deus. Niviane, um beijo para você que chegou agora. Eu já estava saindo, você chegou. Beijo para você, beijo para o Ângelo, beijo para o Fragele, porque mande beijo para todos, tá bom? Beijo grande, acho tua família show, gosto demais dessa família, tenho o Ângelo como referência, onde vou, faço palestras e falo nele. Dia desses eu encontrei um colega de profissão dele, num congresso que estavam por aí, foi muito legal falar do Ângelo, menino maravilhoso, um carinho extraordinário que tinha por mim e tenho por ele. Beijo, tchau, fui!